Você já se perguntou o que aconteceria se o próximo craque do futebol brasileiro chegasse à Europa e ninguém percebesse? Não por falta de talento, nem por escândalo, mas por pura distração. Enquanto todo mundo está ocupado comentando o que Neymar fez nas férias ou quem o Mbappé vai substituir, um fenômeno silencioso acabou de cruzar o oceano. Ele tem 17 anos, joga como se tivesse 28 e carrega nas pernas uma promessa que poucos têm coragem de verbalizar. Ele pode ser melhor que todos os outros. Só que tem um detalhe curioso. A imprensa praticamente ignorou sua chegada. Nenhum especial no Sport Center, nenhuma manchete bombástica nos jornais europeus. Só silêncio. Mas quem viu ele jogar, não esquece. E quem viu, não está falando. Talvez por medo, talvez por estratégia, talvez porque nem eles ainda entenderam o que estão vendo. Mas calma, antes de revelar tudo, você precisa entender como essa história começou e por que ela está sendo ignorada. Prepare-se, o próximo capítulo pode mudar sua visão sobre o futuro do futebol brasileiro. A chegada de Estevão Willian à Europa deveria ter sido um evento, não qualquer um, mas daqueles que param o noticiário esportivo. Afinal, não é todo dia que um jovem de 17 anos, tratado como fenômeno no Brasil, desembarca no velho continente com um contrato milionário, uma multa de outro planeta e uma expectativa de ser o sucessor espiritual de Neymar. Mas o que aconteceu foi o oposto. Um silêncio quase ensaiado. E aqui vai a primeira peça estranha do quebra-cabeça. O clube que o contratou, um dos maiores do planeta, não fez alarde. Sem coletiva de imprensa pomposa, sem vídeo cinematográfico de apresentação, sem campanha de marketing. É como se tivessem deliberadamente decidido esconder o menino. Agora pare e pensa. Por que um clube com bilhões em caixa, que explora cada ativo ao máximo, escolheria o silêncio justo com alguém tão promissor? Conversando com jornalistas que cobrem o futebol europeu, o padrão se repete. Eles sabem quem é Estevão, mas ninguém quer furar a bolha e bater de frente com os cronogramas midiáticos montados para os galácticos consagrados. Porque todo grande clube tem uma fila interna de prioridades, e ela raramente é quebrada por um garoto que vem de fora, por mais genial que seja. É quase como se ele estivesse sendo escondido estrategicamente, para amadurecer longe da pressão. Isso por si só já seria intrigante, mas tem mais. Existem informações não confirmadas, mas sussurradas nos bastidores, de que Estevão vem impressionando nos treinos mais do que o esperado. A comissão técnica estaria atônita com a frieza dele, com a tomada de decisão, com o fato de que ele joga como se já estivesse no profissional há 5 anos. Mas essa narrativa não encaixa na vitrine atual, dominada pelos veteranos midiáticos, e revelar cedo demais o que ele pode fazer traria um efeito colateral, mudaria hierarquias, porque se colocarem ele no foco agora, alguém vai ter que sair da frente. E no futebol de alto nível, onde cada minuto em campo custa milhões e cada contrato tem cláusulas de exposição, isso é perigoso. Jogadores com nome, mas sem entrega, ficariam expostos. E expor um investimento antigo por causa de um talento novo é o tipo de crise interna que nenhum diretor quer gerenciar. Mas há algo ainda mais estranho nisso tudo, o que aconteceu nos bastidores do clube antes mesmo da chegada dele, e que pode explicar por que a ordem foi: faça ele chegar em silêncio. O que houve? Te conto no próximo tópico. E te garanto, não é teoria, é fato abafado. Meses antes de Estevão Willian pisar oficialmente em solo europeu, uma reunião incomum foi realizada nos bastidores do clube que o contratou. Nada foi divulgado, nenhuma nota oficial foi publicada, mas fontes ligadas ao staff do atleta e profissionais próximos ao clube confirmam que ali nasceu a estratégia do silêncio. A pauta não era apenas futebol. Não se discutia só entrosamento ou plano de carreira. O foco da conversa era controle narrativo. O clube sabia que, ao anunciar de forma barulhenta a chegada de um garoto chamado de o novo Neymar, ele seria engolido pela mídia,
e pior, comparado de forma cruel e precoce. Comparações que não ajudam, só destroem. O histórico é claro: os novos Ronaldinhos, os novos Pelés, quase sempre caíram sob o peso de nomes que não lhes pertenciam. E Estevão, apesar do talento, ainda não é produto pronto. Mas havia outro fator mais delicado, um que raramente vem à tona nos programas esportivos: a política interna do clube. O elenco atual é recheado de jogadores que custaram centenas de milhões de euros. Atletas midiáticos, com contratos blindados e cláusulas que garantem não só salários, mas minutos em campo, bônus por performance e até presença obrigatória em campanhas publicitárias. Jogadores que, embora rendam menos em campo, ainda têm grande peso político no vestiário. A simples ascensão de um talento como Estevão poderia implodir esse equilíbrio. Imagine um jovem chegando, ganhando espaço nos treinos, começando a chamar a atenção da comissão técnica e logo depois, tomando o lugar de um nome consagrado. Seria o início de uma guerra fria interna. E isso, para um clube que busca estabilidade para disputar títulos, é uma bomba relógio. Por isso, o clube decidiu agir antes. Montaram um plano de transição silencioso, onde Estevão seria inserido aos poucos, sem atrair os holofotes. E principalmente, sem incomodar ninguém, ainda. Ele treinaria à parte, teria minutos cuidadosamente distribuídos e sua imagem pública seria controlada ao milímetro. Mas nem tudo correu como o previsto. O desempenho do garoto, segundo quem acompanha os bastidores, foi muito além do esperado. Em treinos fechados, relatos indicam que ele desmontou defensores veteranos, marcou gols improváveis e deixou técnicos visivelmente desconfortáveis. Não por raiva, mas por aquela sensação de que estavam diante de algo que não dava mais para segurar. O problema? A engrenagem da mídia não sabe lidar com talento que não estava previsto na pauta do mês. Eles precisam de storytelling pronto, de scripts recicláveis. E Estevão não entrou no roteiro. Ele surgiu como furo, como improviso. E isso incomoda. No próximo capítulo, você vai entender como os próprios jogadores do elenco começaram a reagir à presença dele. E como um momento específico no vestiário mudou a forma como todos passaram a enxergar o menino calado que joga como monstro. E sim, isso quase vazou. Quase. O futebol profissional é mais do que campo. É hierarquia, território, ego. E nos bastidores de um dos maiores clubes da Europa, um jovem brasileiro de 17 anos estava começando a bagunçar a ordem natural das coisas, sem dizer uma palavra. A princípio, os jogadores veteranos receberam Estevão como qualquer outro jovem da base, um moleque talentoso, promissor, daqueles que treinam 2 vezes mais e falam metade do tempo. Mas bastaram 2 semanas de treinos para o clima mudar. Não foi por arrogância, nem por estrelismo. Foi pela bola. Ela não saía do pé dele. Num coletivo interno, com portas fechadas e acesso proibido até para a parte da equipe de comunicação, Estevão recebeu a bola próximo à lateral, com 2 marcadores experientes à frente. Eles riram entre si. Era só mais um garoto tentando se provar. Mas em 3 toques, um drible seco, um corte para dentro e uma finalização improvável no ângulo, o riso virou silêncio. O técnico, visivelmente surpreso, mandou repetir a jogada. Estevão fez outra, depois outra, nenhuma igual, nenhuma previsível. Não era treino comum, era demonstração. E a cada novo toque, os olhares no vestiário mudavam. O desconforto começou a aparecer. Um meio-campista titular, estrela da seleção do seu país, comentou alto no corredor: "Esse moleque tá jogando para mostrar serviço, mas tem coisa aí." A partir dali, os diálogos mudaram, o tom também. Alguns passaram a evitar jogadas combinadas com ele. Outros, mais experientes, se aproximaram. Um zagueiro espanhol, referência do elenco, puxou o menino no fim de um treino. "Você precisa entender que aqui o tempo não corre como no Brasil. Aqui, se correr demais, incomoda." Era um aviso disfarçado, ou uma ameaça elegante. Mas Estevão não respondeu, não provocou, não sorriu. Só baixou a cabeça como quem entendeu mais do que aparenta. E isso, para muitos,
foi mais perigoso do que se ele tivesse reagido. Nos dias seguintes, começaram os testes de verdade. Marcação mais dura, entradas mais ríspidas, aquela velha receita para ver se o garoto aguenta a pressão. Só que ele aguentou. Caiu, levantou e seguiu jogando com o mesmo estilo de sempre, ousado, criativo, diferente. O vestiário, antes indiferente, agora estava dividido. Alguns pediam que ele fosse promovido mais rápido. Outros achavam que ele precisava esperar sua vez. A comissão técnica estava entre dois mundos: proteger o ambiente ou liberar o talento. A tensão aumentou ainda mais quando um treinador assistente, em tom informal, comentou com um analista de desempenho: "Se liberarem esse moleque, vai ter jogador pedindo empréstimo antes do Natal." E talvez por isso, na última reunião técnica, uma decisão desconfortável foi tomada: segurar Estevão por mais tempo, mesmo que tecnicamente ele já estivesse pronto para ser testado no time principal. Mas a pergunta agora é: até quando vão conseguir segurá-lo? Porque o próximo jogo-treino, marcado contra uma equipe de primeira divisão, não será secreto. E lá, Estevão terá sua primeira chance real sob olhos atentos. O que aconteceu nesse jogo pode ter mudado tudo. Tudo. Te conto no próximo capítulo. O clube sabia que não conseguiria conter o talento de Estevão para sempre, mas eles contavam com o tempo. Planejaram sua estreia em silêncio, com sessões controladas, vídeos internos, progressão gradual. Só que o futebol, por mais blindado que esteja, tem um ponto fraco. Não se controla o que escapa pelos olhos de quem vê demais. Naquela manhã, tudo parecia sob controle. Era apenas um jogo-treino contra um time da primeira divisão do mesmo país. Nada de torcida, nada de imprensa. Um treino físico e tático, típico de pré-temporada. Mas havia 3 detalhes que mudariam o rumo dessa história. Primeiro, um olheiro de outro clube europeu que havia sido convidado para observar um lateral direito do time visitante chegou mais cedo. Ele viu o aquecimento e viu Estevão. Segundo, um cinegrafista terceirizado da equipe visitante resolveu testar uma lente nova e gravou partes do jogo com definição absurda, mesmo sem autorização formal para isso. Terceiro, e mais decisivo, Estevão foi escalado no segundo tempo, como teste prático de integração. O garoto entrou e, em 10 minutos, fez o que nenhum dos titulares havia feito em 45. Quebrou linhas, criou espaços, driblou 2 marcadores no mesmo lance e deixou um atacante na cara do gol. As reações começaram ali, no banco. Um dos dirigentes do clube adversário teria comentado com sua equipe técnica: "Quem é esse camisa 27? Esse moleque não estava no relatório." O olheiro visitante, incrédulo, mandou mensagem para seu supervisor: "Cancelaram as manchetes. Você precisa ver esse menino agora." No campo, os jogadores adversários entenderam rápido. Aquele ali não era só mais um. A intensidade aumentou, as entradas ficaram mais fortes, mas Estevão flutuava no meio da pressão, como se estivesse acostumado a isso desde sempre. Ele não parecia ansioso, nem tímido. Parecia desafiadoramente calmo. Em um lance específico, já próximo ao fim do jogo, ele recebeu na ponta esquerda, cortou para dentro e enfiou a bola entre 3 marcadores com um toque de letra. O passe deixou um atacante livre, que perdeu o gol. Mesmo sem rede balançando, o lance virou conversa. E aí o imprevisto. O vídeo daquele lance, filmado pelo cinegrafista da equipe adversária, vazou. Circulou primeiro entre grupos internos de scouts e analistas. Depois, em um fórum europeu restrito a olheiros. Em menos de 24 horas, já estava em grupos privados de WhatsApp de jornalistas esportivos da Espanha e da França. Mas ninguém postou. Ninguém publicou. Era como se o vídeo estivesse protegido por medo. Medo de publicar cedo demais. Medo de interferir em algo maior. Ou talvez medo de apostar num nome que ainda não tinha a aprovação da grande imprensa. Só que o dano, ou a revelação, já estava feito. O nome de Estevão voltou a circular. E agora, com outro peso. Não era mais o garoto que chegou calado.
Era o garoto que nem estreou e já assusta. Aquele vídeo nunca deveria ter saído dos bastidores. Mas saiu, e quando chega ao grupo certo, mesmo que ninguém poste publicamente, as reações não ficam no privado. No dia seguinte ao vazamento, 2 agentes de grandes redes europeias de scouting enviaram pedidos formais ao clube. Queriam autorização para acompanhar os treinos. O clube negou. Negou também entrevistas com Estevão, qualquer menção a ele nas redes sociais e até orientou a assessoria de imprensa a ignorar perguntas sobre o jovem brasileiro. Mas o silêncio agora estava custando caro. E mais, estava chamando atenção exatamente por ser silêncio demais. No futebol moderno, onde cada movimento é documentado, quando um talento assim é mantido fora da vitrine, os mais atentos entendem. Tem coisa grande acontecendo. Os dirigentes sabiam disso, e internamente o debate esquentava. De um lado, o departamento técnico, que via Estevão como o trunfo ideal para mudar jogos engessados e elevar o nível da equipe. Do outro, o setor financeiro e de marketing, preocupado com o impacto em contratos existentes, bônus de desempenho e patrocínios atrelados a nomes mais antigos do elenco. Afinal, um novo rosto em ascensão pode desvalorizar os rostos que ainda rendem dinheiro, mesmo que menos em campo. E no meio disso tudo, Estevão, o garoto seguia calado, treinava, escutava, executava. Mas segundo fontes próximas à comissão, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia que havia sido colocado em compasso de espera. Sabia que seu nome estava em reuniões que ele nunca presenciaria. E principalmente, sabia que sua hora estava chegando, mesmo que ninguém ainda tenha autorizado. Na semana seguinte ao jogo treino, o clube decidiu dar um pequeno sinal. Ele foi incluído entre os relacionados para um amistoso fora de casa. Não como titular, mas como experiência de grupo. Nada confirmado, claro. Mas bastou isso para os jornalistas que estavam calados se movimentarem. Perfis de Twitter que nunca tinham mencionado Estevão começaram a especular. O novo Neymar? A joia do Palmeiras chegando antes da hora? Por que tanto mistério? E em menos de 48 horas, ele era assunto nos bastidores de canais esportivos. Ainda não como pauta oficial, mas como um nome que pode estourar a qualquer momento. Só que há um risco, porque quando você segura demais um talento, corre o perigo de travar o instinto natural dele, de sufocar a confiança, de transformar paciência em frustração. E o clube sabe disso. Sabe que, se esperar demais, outro clube pode chegar com promessas melhores. Sabe que, se errar no timing, perde mais do que um jogador. Perde um gênio que poderia mudar o jogo. Literalmente. Neste momento, Estevão está entre 2 mundos. O do anonimato estratégico e o do estrelato inevitável. Um passo em falso, e ele pode ser engolido pelo mesmo sistema que tentou protegê-lo. Mas um passo certo, e ele pode reescrever o roteiro que tentaram esconder. O próximo jogo, o próximo toque, o próximo drible, tudo pode ser o ponto de virada. E quando isso acontecer, quando ele estourar oficialmente, lembre-se, você já sabia, você viu antes. Porque o novo Neymar já está na Europa. E agora, o mundo vai ter que olhar.